Oi pessoal, meu nome é Thiago Procopiac Monteiro de Almeida, eu sou professor particular das matérias de Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia e Português, dos ensinos fundamental e médio. Trabalho aqui em Curitiba pessoalmente ou então através de aulas online por todo o Brasil. Hoje a gente vai ver um tópico importante aqui sobre a matemática, que é a resolução de triângulos. Aliás, é uma das minhas especialidades em matemática. Triângulo é um elemento fundamental, é o polígono mais fundamental da matemática. A gente vê desde geometria plana, geometria espacial, e a gente vê também na trigonometria, que é o tópico que a gente vai ver hoje. Então, na trigonometria, a gente primeiro vai entrar em tipos de triângulo. Os três tipos de triângulo que tem, isso da geometria plana, são o triângulo equilátero, tem os três lados iguais. Triângulo isósceles, tem dois lados iguais. E triângulo escareno tem os três lados diferentes. Lembrando sempre, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus e a soma dos ângulos externos é 360 graus. Essa segunda fórmula de 360 graus é válida para qualquer polígono. Já a primeira, que a soma dos ângulos internos é igual a 180, exclusiva do triângulo. Primeiro vamos ver o que? A área do triângulo. Qual que é a área do triângulo? É nada mais do que base vezes altura sobre 2. Mas você já pensou por que é base vezes altura sobre 2? A minha ideologia aqui nas nossas aulas é sempre ir buscar um pouco mais a fundo para a pessoa entender e assim ela não precisa ficar decorando as coisas. Base vezes altura sobre 2 por quê? Porque o quadrado é lado vezes lado, que é base vezes altura da mesma maneira. E o triângulo nada mais é do que metade de um quadrado. Então por isso que a área do triângulo vem a ser base vezes altura sobre 2. Agora, já falando em trigonometria, sempre que a gente vai falar em triângulo na trigonometria, a gente vai falar de ângulo reto, de um triângulo retângulo. Ângulo reto é aquele ângulo que forma com uma perpendicular. Sempre que for falar perpendicular, quer dizer ângulo reto. Sempre que tiver um ângulo reto, vai gerar uma hipotenusa, que é o lado oposto a esse ângulo. Que nesse triângulo aqui seria esse ângulo, né? Se a hipotenusa está aqui, o ângulo oposto é esse aqui. Correto? Então são três formulinhas básicas do seno, cosseno e tangente que a gente vai lembrar rapidamente. O seno nada mais é do que cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, e tangente é oposto sobre adjacente. Até rima, né? Oposto sobre adjacente, tangente. O paulista que gosta de falar isso. Tem um macetinho aí que algumas pessoas usam, que também é válido se servir para você memorizar essas fórmulas, que é o corri, cair na coca. Por que corri e cair na coca? Seno, que é o primeiro, corri, cateto oposto sobre HI hipotenusa, cair, que é o cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, e coca, que é a tangente, oposto sobre adjacente. Certo? Então, baseado nisso, sempre lembrando que se tem um ângulo reto, a soma dos dois outros ângulos tem que dar 90 graus, porque a soma total é sempre igual a 180, segundo o teorema de Thales. Então a gente vai fazer um exercício proposto agora, de minha autoria. Vocês podem copiar com o auxílio do vídeo, podem copiar esse exercício e resolver junto comigo. Então vamos lá. Um homem anda da base de um prédio até um ponto situado 9 metros depois e consegue observar a ponta de uma casa num ângulo de 30 graus. Então especificando melhor. Tem uma casa aqui e ele anda... sempre aqui está deduzindo que o chão é perpendicular à casa, eu estou dizendo isso para você, que aqui é ângulo reto, ele anda 9 metros, ou seja, essa medida aqui ó, é 9 metros. E ele olha daqui com 30 graus e consegue visualizar o topo da casa. Então, daí ele quer saber o seguinte, qual é a altura da casa? Ele quer saber essa medida aqui. Muitos alunos meus falam, professor, eu não consigo fazer isso porque eu não tenho dados suficientes. Eu sempre tento seno, cosseno, não consigo. Então sempre você pensar o seguinte, o que você tem e o que você quer. Se ele te deu um ângulo de 30, isso é uma dica. Então você tem o quê? Isso aqui é o que você quer. Em relação ao ângulo de 30 é o quê? O cateto oposto. E o que você tem é esse aqui, ó, que é o cateto adjacente. Por quê? Porque essa é a hipotenusa. A hipotenusa a gente não tem e não vai precisar usar. Então qual que é a forma que usa? Oposto adjacente, até rima, é a tangente. Então tangente de 30 graus, vamos resolver comigo? Tangente de 30 graus é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Cateto oposto, quem que é? O que eu quero saber, eu vou chamar de x. Cateto adjacente é 9 metros que ele te deu. Tangente de 30 é a mesma coisa que seno, tangente é nada mais é do que seno dividido por cosseno, correto?
Então a gente vai aproveitar agora para relembrar o tópico básico da matemática básica. Então já que pelaquela tabelinha, seno, cosseno, tangente de 30, 45, 60, tem uma regrinha que diz 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2, raiz em todos menos no 1. Então a tangente de 30 vai ser o quê? O seno de 30, que é meio, ou seja, 1 sobre 2, divididos pelo cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Certo? Então, divisão e fração. Quem que lembra, pessoal, vamos lembrar, é o que? Mantém a primeira, que é o meio, e multiplica pela segunda invertida. Que raiz de 3 sobre 2 ficará 2 sobre a raiz de 3. Corta 2 com 2, fica igual a 1 sobre raiz de 3. Posso deixar assim, professor, 1 sobre a raiz de 3? Não, por quê? Porque eu tenho que racionalizar, não posso deixar o radical no denominador. Então, vou racionalizar, vou multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo radical. Então, 1 sobre raiz de 3 multiplicado por raiz de 3 sobre raiz de 3. Então, 1 vezes raiz de 3, em cima fica raiz de 3. E embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 é a mesma coisa que raiz de 3 ao quadrado. Corto raiz com quadrado, fica 3. Então, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Correto? Voltando ao exercício. Tangente de 30, que é, a gente descobriu que é raiz de 3 sobre 3, igual a x sobre 9. Multiplicando cruzado, porque na matemática básica a gente diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, a gente fala multiplicar cruzado na prática, ficará 9 vezes raiz de 3 igual a 3 vezes x. 9 raiz de 3 igual a 3 vezes x. O 3 está multiplicando x, eu vou passar ele dividindo 9, ficará o quê? X igual a 9 dividido por 3, 3, multiplicando raiz de 3 metros. Então a altura da casa é 3 raiz de 3 metros. Aproximadamente aí, o raiz de 3 vale 1,7, né? Mas na resposta provavelmente teria 3 raiz de 3. Então a metodologia de ensino é essa, a gente procura revisar vários assuntos abordando um tópico. Nesse tópico de trigonometria, a gente lembrou de matemática básica, lembrou de geometria. Então se você quiser saber mais sobre aulas, falar direto comigo, você pode me adicionar no Orkut, falar comigo no MSN ou mandar um e-mail no thiagoprocopiak@hotmail.com. Tá certo, galera? Muito obrigado pela atenção aí. Um abraço, galera.